Olá, bom dia, Deus te abençoe. Seja bem-vindo nesta manhã de quarta-feira, dia 28 de agosto. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a tua casa, estenda da sua bênção abundante sobre todos nós, sobre os nossos lares, em nome de Jesus Cristo. Eu quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia, lá em Tito capítulo 1, verso de número 10. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Queremos, Pai querido, te pedir perdão pelos nossos pecados. Perdoa, Pai, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E nós te pedimos, Pai, dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, compreensão da tua palavra, para que possamos andar sempre no teu caminho. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, glória a Deus. Espero que você esteja bem, tenha passado uma noite aí abençoada, tenha dormido bem, tenha acordado renovado em nome de Jesus. Lá em Tito, capítulo 1, verso 10, a epígrafe do texto diz assim: os falsos mestres e as falsas doutrinas. Amados, nós vimos ontem as características dos presbíteros, que eram supervisores, presbíteros, diáconos, pastores, amém? E aquelas características, elas são exigidas na vida de um presbítero, mas não significa que não são características que devem estar presentes na vida de todos os cristãos, mas essencialmente deve estar presente na vida daqueles que são colocados como presbítero, como diácono, como bispos, como pastores. Então precisa haver essas características. Que nós vimos ontem, né? Que cuide bem da sua casa, crie bem os seus filhos, não seja dado ao vinho, seja cuidadoso nos seus negócios, enfim. Amém? E aqui no versículo 10, então, ele vai continuar o assunto de ontem. Se aquelas são as características dos presbíteros, por que Paulo, então, cita aquilo? Ele dá continuidade no 10, e o 10 ele deixa muito claro. Por que deveriam achar homens que tinham aquelas características? Versículo 10. Porque existem muitos insubordinados à palavra de Deus, que não vivem a palavra de Deus. E ele vai falar sobre isso aqui. Ele diz pauradores frívolos. O que que são? Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que têm conversas fúteis. Amém? Que não edificam, que não transformam a vida de ninguém, não levam a palavra de Deus que edifica. E ele ainda diz mais, e enganadores. Então, amados, ele está dizendo que a igreja do Senhor Jesus deve ter uma liderança qualificada. Amados, qualificada dentro dos princípios da palavra de Deus, que vivem a palavra de Deus, que praticam a palavra de Deus. E ele diz aqui que há muitos desses, especialmente entre os da circuncisão, ou seja, aqueles judeus convertidos ao cristianismo. Era na sua grande maioria. Nós vimos que eles ensinavam, já falamos muito sobre isso, nós não vamos entrar hoje nesse assunto, ensinavam falsas doutrinas, ensinavam que era necessário fazer a circuncisão, ensinavam que primeiro a pessoa deveria se converter ao judaísmo para então migrar para o cristianismo, enfim. E no versículo 11, ele diz assim, veja, é uma expressão forte, é preciso fazê-los calar. Amados, é no sentido de mandar calar a boca, de colocar uma focinheira nessas pessoas, porque andam pervertendo casas inteiras. Amados, esses homens que eram insubordinados, como nós vimos, que eram homens com conversas fúteis, enganadores, amém? Era preciso calar essas pessoas, porque elas estavam pervertendo casas inteiras, ou seja, casas inteiras estavam sendo desviadas, porque, amados, ele não vai perverter uma casa que já era pervertida. Mas se ele está pervertendo casas inteiras, eram porque eram casas de pessoas que eram cristãs anteriormente, pelo menos, e que foram enganadas com seu discurso, com as suas conversas, com sua conversa
enganadora, fútil, foram enganadas e casas inteiras estavam sendo desviadas. Por isso que Paulo aqui ele lembra a Tito que é preciso fazer calar essas pessoas. Amém? Diz ainda mais, ensinando o que não devem. Ou seja, qual ensino que não deve ser ensinado? Aquilo que não está na palavra de Deus. Amém? E qual é a motivação desses homens, amados? É sempre a mesma: dinheiro e poder. Olha lá, por torpe ganância. Amados, ganância fala de pessoas que são dadas amam as riquezas desse mundo, amam as coisas desse mundo, amam o dinheiro. Então eles falam aquilo que a pessoa precisava ouvir. Desculpe, gostaria de ouvir. Não que ela precisava ouvir, mas o que agradaria, o que ela gostaria para que então ganhasse o seu coração e a enganasse. Então eles estavam fazendo assim, pervertendo casas inteiras, amados, pregando o que não se deveria pregar, porque não é a palavra de Deus. É nesse sentido, é muito simples. Amém? O método é sempre o mesmo e é muito simples, e era assim no passado e é assim hoje. Versículo 12. Foi mesmo dentre eles um seu profeta, olha só, entre esses homens, entre esses cretenses, amém? É interessante que o verbo cretatizar, ele significa uma gíria para mentir e enganar, sabe? Assim como nós aprendemos quando lemos a Epístola aos Coríntios, que o corintianizar, amém? Que não tem nada a ver com o time de futebol, o corintianizar, ele tinha a ver com era um sinônimo, era uma gíria para imoralidade naquele tempo em Corinto. Amém? Não estamos falando aqui de Creta. Ou melhor, hoje nós estamos falando de Creta. E ele diz assim: foi um mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Então, isso era um testemunho que havia a respeito dos cretenses, daqueles que eram os habitantes de Creta. Esse era um testemunho conhecido naquela época, difundido naquela época, um provérbio a respeito daquela cidade, né, daquela ilha. Tal testemunho é exato. Então, Paulo, no versículo 13, ele diz que tal testemunho é exato, que é verdade o que ele está falando. Olha que interessante. Tal testemunho é exato, é isso que acontece lá mesmo. Então, Paulo, amados, você vê que Paulo, ele não tenta esconder as coisas debaixo do tapete. Não, ele tem uma visão muito clara de tudo o que está acontecendo. Amados, porque a palavra de Deus diz, e nós vimos isso ontem, nós temos que ser astutos como a serpente, mas simples como as pombas. Amém? Para não sermos enganados. E ele então diz, portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Então, o que Paulo está dizendo para esses homens, para Tito repreender esses homens, repreender esses presbíteros, ou talvez aqueles que fossem colocados como presbíteros, para que eles não tivessem tal testemunho ruim, mas tivessem um testemunho de homens que andam na palavra de Deus e que se deveria exigir de todos os que eram colocados para falar na igreja, que vivessem uma doutrina pura e verdadeira. Amados, isso é assim até hoje. Amado, quem está sob um altar, um púlpito, deve viver uma vida pura, a doutrina de Cristo pura e verdadeira. Deve ser um praticante da palavra. Há alguém que diz, amados, e com muita propriedade, dizendo: é fácil falar de santidade, difícil é viver a santidade. Porque viver a santidade, ela tem um custo de renúncia do meu ego, do meu eu, dos meus desejos. Amém? Que somente quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo é que nós podemos andar no Espírito e deixar de andar na carne. Amém? Versículo de número 14. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Ou seja, olha, é necessário identificar quem são essas pessoas. É necessário que a igreja tenha essa condição de identificar quem são os desviados da verdade, que não pregam a verdade. E aqui ele está falando de uma característica que era, como ele citou
os da circuncisão, já lá no versículo de número 10, porque na grande maioria eram judeus convertidos ao cristianismo, e que nós já falamos sobre isso. Uma das características da fé judaica era uma quantidade de regras e regulamentos muito grande, que só levavam a uma santidade exterior, não ao princípio do mandamento que deve estar lá no nosso coração. A uma santidade, a um arrependimento, a uma mudança interior no nosso coração. Não só de aparência para as pessoas verem. Amados, não podemos ser cristãos de aparência, nominais. E muitos, pior, muitos conhecem a palavra, têm o entendimento da palavra, mas não vivem a palavra. Pior ainda. Amém? Versículo 15, nós estamos terminando. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro. Amados, para a pessoa que é impura, todas as suas ações elas são um reflexo do seu coração corrompido, do seu interior. Amém? A mente, a consciência dessa pessoa é uma mente corrompida. É uma mente corrompida que ela não pode dar, por exemplo, uma informação precisa para a consciência, diferente daquele que anda na palavra, naquele que pratica a palavra, porque ele tem uma consciência inspirada pelo Espírito Santo. Amém? Inspirada pela verdade de Deus, que é a palavra, então o Espírito Santo alerta. O Espírito Santo diz: olha, vai por aqui, não faça isso, não fale dessa maneira. Né? Haja com retidão, com verdade. Viva a palavra de Deus de uma maneira pura, verdadeira. E ele continua e diz mais, no versículo ainda, diz para nada é puro, né? Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas, que é o que nós acabamos de falar aqui. Versículo 16. No tocante a Deus, professam, e nós vamos terminar nesse versículo, professam conhecê-lo. Dizem conhecer a Deus, dizem ter intimidade com Deus. Entretanto, e amados, esse era o segredo para que essas pessoas fossem identificadas pela igreja em Creta. Negam por suas obras. Falam uma coisa, mas vivem outra. Falam uma coisa, mas mostram outra pelas suas obras. Amados, esses são os falsos mestres, os enganadores, que Paulo está citando aqui, que era um problema naquele tempo e é um problema hoje. É por isso que são abomináveis, olha o que diz, abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tudo que ele faz tem aparência de boa obra, mas para Deus, amados, não serve. Amém? Porque os desejos, o interior dele, aquilo que está dentro do coração dele é corrompido, é abominável, porque ele é desobediente. E se ele assim é, tudo que ele faz também é. Amém? Porque as suas ações são reflexo de um coração corrompido. Entenda? Entenda isso. Amém? Então aqui nós vemos nesse primeiro capítulo de Tito, amados, um manual para nós cristãos nesses dias. Amém? Vamos orar? Quero convidar você a orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir que a tua palavra possa ficar gravada no nosso coração. Nós queremos andar na tua verdade, na tua palavra, viver a tua palavra todos os dias, praticar a tua palavra todos os dias. Queremos agradar o teu coração, queremos te alegrar, Senhor, em nome de Jesus. Queremos ser sal e luz nessa terra, dar bom testemunho na nossa casa, nos lugares onde nós frequentamos, onde as pessoas nos conhecem. Que elas tenham um bom testemunho a nosso respeito, deem um bom testemunho a nosso respeito. Por isso, ajuda-nos, Senhor, com teu Espírito. E eu peço, Pai, que o Senhor abençoe a cada um que está aqui, a cada família aqui representada, que o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia esteja sobre todos, em nome de Jesus. Que esse dia seja um dia abençoado para cada um, que haja proteção, que haja saúde e que haja paz. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Não esqueça de dar like se você não deu, verifique se você ainda é inscrito no canal e também compartilhe com as pessoas que você ama. E você sabe que pode colocar nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos, amados. E também
lembre-se que na descrição desse vídeo tem o meu WhatsApp, você pode mandar mensagem, nós marcamos um horário. Se você precisar de atendimento, nós estamos à disposição. Amém? Desde que você não tenha igreja, não é? Desde que você não frequente nenhuma igreja, esteja sem igreja, nós estamos à tua disposição. Deus te abençoe muito em nome de Jesus.